E agora, na 316, confira a reprise de mais uma entrevista da Quarta Missionária. Hoje é dia da nossa Quarta Missionária, isto mesmo. Hoje é dia da nossa Quarta Missionária e Quarta Missionária, a gente sempre está aqui conversando com um de nossos missionários em algum lugar deste planeta de meu Deus. E hoje não é diferente. Hoje o nosso bate-papo aqui vai ser com o nosso querido Rodrigo Pereira. O Rodrigo Pereira, ele que é membro da segunda Igreja Batista lá em Goiânia, né? Casado com a nossa querida amiga Nádia Araújo, é pai de Rebeca e Samuel, e hoje eles estão lá em treinamento de latinos ao mundo muçulmano e revitalização de igrejas. E a cidade que ele está hoje? Cidade do Leste, Paraguai, não é isso, o Rodrigão? Bom dia, querido, tudo bem? Bom dia, Weber. Graça e paz a todos os irmãos que nos ouçam nesse momento, nessa manhã. Quarta missionária. Que bênção estar com vocês aqui, irmão Weber. Opa, a honra é nossa. Obrigado mais uma vez aí por ter nos atendido, por, né, reservar esse tempo aí pra gente, para esse bate-papo que temos aqui toda quarta-feira com o missionário. E hoje, né, somos muito gratos pela tua presença e, claro, sim, nós nos sentimos com certeza honrados de estar conversando com você também nesta manhã de quarta-feira ao vivaço. Bom, você está em Cidade do Leste, não é isso? Cidade do Leste, na fronteira com, aqui, como a gente diz, né? Na fronteira com Foz do Iguaçu, só atravessar a ponte, Muito bem. né? E você já está aí atuando há quanto tempo? Hoje a gente está há 3 anos, vamos fazer 3 anos e meios agora, no Muito meio do bem, ano. muito bem. E você é de Goiânia mesmo ou não? Goiano, do pé rachado, comedor de piqui. Opa! E a minha esposa é cearense de Fortaleza, a Rebeca nasceu em Sim. Goiânia e o Samuel nasceu no Oriente Médio. Oh, que legal, muito bem. Então, o Samuel nasceu onde aí no Oriente Médio? Em que. Nasceu na Jordânia, Samuel, tem 7 anos. Muito bem. Quem nasce na Jordânia é o quê? Jordano mesmo que fala, não? Jordaniano. Jordaniense. Jordaniano. Jordaniano. É isso. Muito bem. Então, meu amigo Samuel é internacional. Tá certo, então. É. Mas me conta, meu irmão, como é que foi essa tua chamada para missionário? Quem foi que te disse que você iria ser um missionário? Como é que começou essa história aí? Olha, isso começou num seminário que eu, né, fazia lá em Goiânia em 1998, 1998, Uhum, né, num médium teológico, e aí eu conheci um pastor mobilizador, uhum, né, que na época estava recrutando, vamos dizer, estava mobilizando a uhum. igreja brasileira para poder chegar aos povos não alcançados. O nome dele é Davi Botelho, né, para um Sim. projeto chamado Radical, da Missão Ó, Horizontes na época. E ele foi então dar uma palestra, né, lá na época, no seminário. E uhum, aí o que me chamou a atenção foi que isso já ardia no meu coração o desejo de ser missionário, né, de estar envolvido com missões, além de estar ali na igreja local, exercendo dentro de missões estaduais. E então ele usou uma frase, e aquela frase chamou muito a minha atenção. Na época, ele falou assim, mostrou uma foto, né, de várias irmãs que estavam servindo, né, de vários lugares do Brasil, e tinha umas 12 mulheres ali, 10, 12 mulheres numa foto, e a gente não sabia dizer se era mulher ou se era homem, né? Então ele colocou as roupas muçulmanas, né, mostrava só os olhos. Ele uhum. falou, para vocês, quantos daqui são homens e quantas são mulheres? E aí, naquele seminário, a gente tinha bastante gente, umas 200 pessoas, e aí a gente ficava brincando, né? Ah, acho que é da esquerda, da direita, do meio ali, eu acho que é homem, o outro é mulher. E aí ele mostrou a outra foto, e todas eram mulheres. E aí ele usou a seguinte frase: no Brasil, as irmãs estão orando assim. Os irmãos, na verdade, ele falou: no Brasil, os irmãos estão orando assim: Senhor, eis-me aqui, envia a minha irmã. Aí, quando ele falou aquilo, eu falei, Senhor, eis-me aqui, envia a mim, né? E aí, aquele dia foi um tempo de muito quebrantamento. Eu lembro que eu chorava muito, sabe?
né? Chorava muito ali, entendendo assim, Deus, eu quero ir, quero realmente dedicar minha vida aos povos não alcançados, quero realmente ir para o Oriente Médio, né? Era o desejo do coração, né? E Deus cumpriu, né? E ir para o Oriente Médio, servir entre povos não alcançados, isso em 98. Mas eu só cheguei no Oriente Médio, eu comecei o treinamento depois, transcultural, em 2001. E eu só cheguei no Oriente Médio em 2005. Muito bem. E aí, foi lançado esse desafio e tal. E a tua primeira experiência foi aonde? Você começou onde? E como é que você Uhum. chegou ao entendimento que agora, quer dizer, se bem que você falou aí já, né, que envia-me a mim e tal, então acho que aí talvez nasceu o entendimento de você ir para fora do Brasil, né? Mas É. quando você teve certeza disso? Então, eu orava muito, né? Antes de ir, depois daquele dia lá, eu comecei a orar, escrever, receber informações, cartas de missionários que estavam no Oriente Médio, outros estavam no norte da África, no Sahel africano, e comecei a orar também, né? Por essas pessoas, por esses irmãos, por aquelas irmãs, e comecei a entender assim, olha, um dia eu vou, né? Eu tinha certeza no meu coração, um dia eu vou. Eu vou só ter que ter paciência, esperar enquanto eu não vou, eu fico fazendo aqui, né? Eu vou trabalhando aqui na área de missões, aqui na minha cidade, né? Mesmo. E, e aí foi só crescendo, né, Weber? Isso vai passando com o tempo, isso vai ficando mais claro para gente, né? Igual eu te falei, dali eu sabia que eu tinha para o seminário, era o Projeto Radical naquela época, Uhum. né, em Sim. 2001, né, o Radical 1 já tinha ido para o campo e aí ia começar o 2 em 2002. E eu fui para o seminário transcultural em 2001, lá em Monte Verde, sul de Minas. E eu tinha aquela, eu preciso ir para esse seminário, eu preciso me capacitar. Naquela época, né, hoje ainda não é muito diferente, né? Mas naquela época, se você quisesse ser treinado, capacitado para missões transculturais, você tinha que ir para uma organização missionária, porque infelizmente os seminários não treinam e não capacitam missionário para atuar em campo transcultural, né? Isso estou falando de 2001 e hoje eu não vejo muita diferença nisso, né? Uhum. Então, você tinha que escolher uma organização que tinha uma formação acadêmica, teológica, missiológica, antropológica, linguística, né? Para poder te dar. E a minha primeira experiência fora do Brasil foi em 2003, quando eu vim aqui para o Paraguai, ficar um ano, trabalhando com indígenas e com muçulmanos na Tríplice Fronteira. E era mentoreado por um missionário da IMB, os Batistas, né, do Sul dos Estados Unidos, naquela época. E foi um ano. Aqui mesmo, no Paraguai. Muito bem, que legal. E aí, então você já saiu daqui do Brasil e foi a primeira vez para o Paraguai. E aí, o que você usou de ferramenta para comunicação? Você já foi fazendo já o espanhol, já inglês e tal? Como é que foi Então, essa decisão também? no caso de estar indo para a América Latina, a gente tinha intensivo, né, de 3 meses de Hum. imersão com professores, né, na época a gente tinha professores chilenos e tinha professores venezuelanos, né, Uhum. no espanhol, para poder chegar e não ficar... E quando chegamos no Paraguai, a gente tinha aí 6 meses de aprendizado da língua com um professor nativo também. Uhum. Então A gente já, chegava com a ideia já, um pouquinho. A sim. minha esposa, para você ter ideia, tempo dela de seminário no Brasil, quando ela foi para a Venezuela, a gente não era casado na época, a gente era do mesmo projeto. Quando ela foi Uhum. para a Venezuela, ela já chegou lá já falando espanhol. Tem facilidade, tem muita facilidade para aprender idiomas. Eu não, tenho que pegar no chifre, né, do boi, como diz lá em Goiânia, para poder pegar alguma coisa. Mas ela, não, muito fácil, Sim. né? Ela chegou já, só de conviver com os latinos lá na base missionária, ela já aprendeu. Tanto que depois ela foi para a Missão Além, Brasília, fazer linguística, para ser alfabetizar um povo que ainda não lia a própria língua, né? Na época ela Maravilhoso. foi selecionada para poder fazer aquele treinamento lá. Que bacana. Rodrigo, aí você, aí
no Paraguai, né? Sim. E como é que você, como é que foi a tua, assim, o que que vocês identificaram como a principal dificuldade, vamos dizer, além, claro, do idioma e da cultura, né, que a gente sabe e Sim. tal, mas vocês tiveram, o que que vocês identificaram como uma das maiores dificuldades que hoje, por exemplo, encontra um missionário ao chegar num desses países aí, né, principalmente nos países vizinhos aqui do Da Brasil, América, né? Sim. o que que vocês encontram, o que que vocês identificam como dificuldade até hoje? Eu acredito, Weber, que a maior dificuldade nossa é nós mesmos entender Hum. que nós temos que treinar e capacitar latinos, né, locais para assumir pastorado, liderança de projeto, Você fala liderança nativos. nativos, né? Uhum. Eu acho que a maior dificuldade está em nós mesmos, Sim. de entender que a gente não está ali para criar um legado, no sentido assim, que isso foi eu que fiz, eu que construí, é meu, e se Uhum. quiser tomar de mim, vai ter briga. Não, de trabalhar desde. Então, para mim, na nossa experiência, tanto aqui como lá, e essa é a nossa preocupação hoje, de sempre trabalhar com o nacional e deixar o nacional assumir a liderança do projeto. A gente sempre mentoreando, capacitando, treinando. Então, assim, eu vejo que a maior dificuldade nossa é nós mesmos, a nossa visão Mas você já se deparou com essa realidade de pessoas que foram e tal, e de repente está ali e acha que aquilo lá é o é filho dele, ele dele. não pode abandonar. Não, aí se influencia, mesmo depois, né, que está fora, já não está mais aqui, continua interferindo, mandando, Sim, tirando, pondo, e pondo assim, não nacionais, né, pondo outros sim. da sua, na própria nacionalidade. Isso não é brasileiro, né? Tem Uhum, americano que fazem isso, tem chilenos que fazem isso, tem sim. argentinos que fazem isso, né, tem brasileiros que fazem isso, então não é uma coisa só, vamos dizer, particular nossa, do Brasil, né? A gente tem Coisa em do vários humano mesmo, né? países. De sempre assim, eu lembro, né, que eu assumi projeto que não era meu, Aham, né, que eu não comecei, que não foi comigo, eu tive que, e assim, e é ruim quando você assume o projeto de alguém, né, que tem uma visão, que tem um propósito, depende do período que aconteceu, tudo bem, mas quando você já assume um projeto, aqui eu estou falando de projeto missionário, não uma igreja, né, que não é muito diferente, né, nessa transição, na qual não tem, né, aquela ideia, eu vou começar um projeto em tal lugar, e aí eu fico ali tantos anos e eu vou sair, e aí eu não posso sair porque não tem um brasileiro para assumir uhum. meu lugar. E você fica ali lutando com aquilo, né, pelejando e lutando até vir alguém. Às vezes, e não encontra ninguém. E você fica lá de molho, sem motivação, sem poder entender. Então, por isso que eu falo, às vezes a maior dificuldade para o meu ponto de vista, meu análise, é a pessoa. Olha os nativos, olha os nacionais. Invistam neles desde o primeiro momento que você começar a trabalhar com eles. Já tem que começar com isso em mente. Tenho que formar pessoas para assumir o projeto, ou a igreja, o projeto, né, no caso. Sim, muito Né? bem. Rodrigo, e aí agora vocês você conheceu a sua esposa onde? Aqui no Brasil ou no Paraguai? Eu conheci ela no seminário, lá no, Hum. em Monte, na época, né, na Uhum. Missão Onde ela saiu de Fortaleza, eu saí de Goiânia, a gente nos encontramos lá. Aí, tempo de treinamento, a gente era confiscado, né? Vivia em fundo comum, a gente literalmente teve os nossos bens confiscados, né, por causa de missões. Então a gente vivia, nossa turma tinha mais de 70 e a gente vivia realmente tudo de um fundo comum. E aí a gente tinha umas regras, e a primeira regra era, no primeiro ano, ninguém pode ter paquera, relacionamento, nada. A partir do segundo ano, tem algumas regras para quem querem realmente casar. Então eu e a minha esposa, a gente não namorou, a gente já Uhum. noivou e casou. Não que a gente não se conhecia, conhecia num projeto, Uhum. né? Depois de um ano, né? Depois de um ano não, depois de 2 anos, né? A gente ficou um ano no Brasil, depois vim para o Uhum. Paraguai, quando voltou, aí ela foi para Brasília, né? E aí quando ela voltou, 6 meses depois, nós nos casamos. Casamos em 2004.
Mas Daí, vocês agora bateu uma curiosidade aqui, mas é, vocês se falavam, ficavam se falando e tal, carta, o rede social, olha, vocês que na época. no primeiro ano a gente conversava, trocava olhares, né, aquela coisa, mas sempre respeitando, né, as regras, tudo Uhum, direitinho, porque a gente queria chegar no povo não alcançado, e não era por causa desse sentimento que ia impedir, né? Mas do sim. primeiro ano nosso, ela na Venezuela, no Paraguai, acho que a gente trocou 2 e-mails. Ah, ok. Muito bem. Assim, 2 e-mails, porque não dava na época, né? 2003. Tinha e-mail, tinha tudo, mas a gente não ficava muito O preocupado com isso, acesso não né? era também tão fácil, né? Era. E Não é aí depois, hoje. quando voltou, né? A gente conversamos de novo a sério, né? Não, vamos. Só que aí ela falou, olha, só que eu tenho que ir para Brasília. E aí, em Brasília de novo, a gente falou, então tudo bem, vamos decidir. Aí quando voltou, a gente resolveu casar. Legal. Isso é bacana porque assim muitos dos missionários solteiros, não é, Rodrigo? Uhum. Às vezes conhecem as suas Rebecas, né? É, Exatamente aí no campo missionário, né? Isso é sim. bacana demais, né? Ela é E legal. vice-versa, né? Elas também não que planejaram, premeditar, mas não aconteceu, Sim. né? E isso é bacana demais, né? Acontece. E muitos da nossa época casaram muita Olha gente só, casaram. E então, legal. muitos estão no campo até hoje. Tem gente na Ásia, tem gente na África, no Sahel africano, tem gente também na Europa, daquela época. Todo casado, tem seus filhos, né? E com o mesmo Ainda ninguém propósito, tem. né? Isso é legal, né? Porque tem É, o mesmo chamado, o mesmo propósito, então isso não vai acabar um segurando o outro, travando o outro, né? Isso sim, é bacana demais. é muito bom. Isso, então para você que está aí ouvindo a rede, nós estamos ao vivo aqui, agora são 10 horas e 25 minutos, estamos conversando com o nosso querido Rodrigo Pereira, missionário da Junta de Missões Mundiais, ele que hoje atua no Paraguai, né? E hashtag fica a dica, você está aí querendo ir para o campo missionário, você que é solteiro? De repente a tua bênção também está por lá, mas deixa pra lá, vamos pular É. essa parte aí. É Mas, Rodrigão, verdade. mas me conta aqui, meu irmão. E aí, você, depois, Paraguai, como é que foi essa história lá no Oriente Médio? Como é que você foi? Como é que foi a tua primeira vez no Oriente Médio? Você já foi então casado? Como é que foi? Conta pra gente aí. Então, aí falando de coisa do casamento, eu ainda tô, no nossa saída por Oriente Médio, a gente estava ainda em lua de mel, né? A gente tinha 6 meses Eita. de casado e nós completamos um ano de casado lá no Rio Nilo. E, Weber, vou dizer algo para você, é privilégio para poucos, viu? É verdade? Comemorar um ano de casado na beira do Rio Nilo, no restaurante Eita. Fridays. Fridays, não sei se Eita. com os irmãos que estão nos ouvindo aí, conhece o Ah, restaurante Fridays. Só que é assim, tomando um copo de suco de laranja. aham. Porque era tão caro, e é tão caro a comida no Fridays, que a gente falando só de estar no Egito, comemorando um ano, e a gente está ali na beira do Rio Nilo, aquele Ah, lugar bonito, né? Vendo e tomando um suco de laranja, e ainda o garçom ainda ficou assim. Além dele trazer um copo que é grande, tinha mais ou ah, menos um meio litro de suco. Eu falei, ah. pô, vou traz mais um suco, um copo que a gente vai dividir. Aqui Aí, tomar tudo isso, né? Esse é, excesso de vitamina e C. aí, assim, por como a gente ainda vivia no fundo comum, né, Weber? Assim, a gente não tinha Sim, recurso, a gente ia com uma mesadinha ali na época, de R$ 50, naquela época. meu Acho que nem era Deus. isso tudo, assim, era 50 guininho, nem sei quando dá isso hoje, né? Que é a moeda do Sim. Egito. Então a gente tinha, não faltava nada, a gente estudava a língua, tinha dinheiro para os projetos, tinha tudo, mas essas coisas a gente selecionava bastante, né? E então Hum, isso foi em 2005. muito Casamos em bem. 2004, 2005 a gente estava lá. E foi a nossa primeira experiência com casados, né? Um ano de casado, morando sozinho na nossa própria casa, nossa primeira casa mobiliada, né? Que lá podia alugar Hum, tudo mobiliado, estudando na mesma escola, trabalhando junto, enfrentando junto. E o nosso primeiros 6 meses lá foi muito difícil, é muito difícil para missionários, né? Por causa tem uma sensação de perigo o tempo todo, você tem uma sim, sensação de que todo mundo sabe quem é você. Todo mundo sim. sabe de onde você vem, o que que você está fazendo. Uma sensação terrível, sabe, de medo, que quer te travar para você não conversar com ninguém, não falar para ninguém, né? E teve
um caso lá interessante dentro desse medo. Sim, aí no Brasil agora parou um pouquinho, mas antigamente tinha uns movimentos aí que todo mundo queria ser apóstolo, né? O Aham, pessoal sim, gostava de ser apóstolo, de titular apóstolo. E aí sim, uma vez, né, foram para o Egito um desses apóstolos aí. Não é de sim, Goiás, né? sim, Não é do Rio também não, é de outro estado. Né? Aí sim, é de São Paulo, né? Quem nos ouve lá em sim, São Paulo é de São Paulo. E foi sim. então para de São Paulo, aquele apóstolo chegou lá e aí a gente começou a conversar com ele morrendo de medo. Hum. Morria de medo. Ele não queria sair na rua. Ele foi para ficar um mês, ele ficou uma semana, para você ver aí, o tanto que ele ficou com medo. E aí eu lembro Uhum. que a gente, na época, tinha uma estratégia de, de distribuir, né, o Novo Testamento em árabe nos taxistas, em alguns lugares. Pegava um táxi, ó, vou deixar isso para vocês aqui de presente e tal, e dava. Aí a gente falou para ele, isso é uma coisa muito simples, né, para você fazer. Ele falou, não, eu não faço isso não. Nunca, nunca, não vou fazer isso não. E aí o que mais chamou a nossa atenção é que ele falou assim, vocês lutam no mundo terrenal. Eu luto eu composto, estou lutando com as hostes espirituais. Aí é Eu outro não posso patamar. ficar nesse país. Eu tô sendo bombardeado, eu tô assim lutando muito. Aí ficou uma semana. Aí a gente falou, poxa, isso é porque ele é apóstolo, né? Sim, Então, mas é um medo, é uma sensação terrível mesmo. eu imagino E a atenção, você, né? Agora, deixa eu te fazer uma pergunta, Rodrigo. O que acontece caso um missionário seja pego, por exemplo, lá no Egito? Foi pego eu em fui, flagrante, é, evangelizando e tal, o que acontece com ele? teve amigo nosso que foi pego com Ah, literatura que não podia ter na mochila. Ele e- ficou 4 dias lá preso até o governo brasileiro resgatá-lo, saber onde ele estava. Eu fui deportado do Egito 2 anos depois, lá também. Não que eu fui pego, meu nome estava na lista negra na época, né? Lá, e sim, quando a gente foi para o Sudão, eu, a minha esposa e outros missionários, quando a gente voltava, e na hora de fazer o check-in de entrada no país, eles me pediram para parar, esperar um pouquinho. Tinha um assunto que eles queriam conversar comigo. Aí, então, beleza. Aí eu fiquei para trás e dali, só saí 24 horas depois, pagando a minha passagem de ida e volta com a minha esposa para o Brasil. Deportado, mas eu pagando a minha passagem. sim, E foi terrível, porque, assim, minha esposa não sabia o que acontecia comigo, porque ela, falei, vai pegando as malas para não sumir, né? Pega lá a nossa mala, a mochila, e eu vou esperar daqui 5 minutos, eu vou. Dali sumiu, isso era 8 horas da manhã. Eles me deixaram ver minha esposa 1 hora da tarde. Isso porque Deus é tão bom, Weber, que a minha esposa estava com o meu passaporte. Se ela não tivesse eita, com o meu passaporte, eles não sei o que eles tinham me mandado para onde que tinha feito. Como ela estava com o meu passaporte, eles tiveram que ir atrás dela, tiveram que procurar sim, ela e falar para ela o que estava acontecendo, para pedir o meu passaporte. Aí ela falou: eu entrego desde que eu vejo ele. Então, assim, Deus sabe. E sim, sim. E pro Egito não voltou mais. não, não. Tanta coisa legal lá, tantas coisas. Sim, Não que era perigoso, era muito perigoso. A gente foi ameaçado de morte. A gente foi. Uma vez a gente estava com um projeto de esporte numa outra vilazinha com outros dois missionários. Aí eu, irmão também de transfundo muçulmano, né? Que estava lá coordenando. E uma dessas ele falou: olha, não vem não, que o pessoal vai pegar vocês. Eles estão de tocaia para pegar vocês aqui. Eu não sei o que que aconteceu, eles estão de olho em vocês. Eles descobriram que são missionários usando o esporte. Então a gente nunca mais a gente voltou naquela cidade. A gente nem saiu de sim, onde a gente estava e nem falou, não vamos mais não, vamos ficar por aqui. Vamos para outro lugar agora. E a gente tinha muito sonho, a gente tinha tantas coisas boas, eu e a minha esposa, né? Um projeto com beduíno, a capacitação de egípcios na área de futebol, trabalhando no Ministério Esportivo naquela época, né? Treinando, capacitando locais, né? Nacionais para usar as mesmas ferramentas. E em 2 anos depois a gente é mandado embora. Foi muito ruim, assim, a sensação. sim. É, Precoce, né? é como se é a sensação de você estar sendo injustiçado, né? Assim, né? É, Porque imagina, talvez.
como você acabou de falar, talvez nada, você acabou de falar aí que vocês estavam sonhando, né, com várias coisas, É, e de repente você é tirado daquilo ali e tal. Mas, ô Rodrigo, e vocês chegaram a sofrer, por exemplo, lá no Egito, vocês chegaram a sofrer algum atentado ou não? Só ameaças mesmo? só ameaça. Ameaça, tipo, Uhum. assim, o pessoal põe no medo, né? Essa questão de, não, ainda bem que o irmão avisou, não vai, que ele pode fazer alguma coisa com vocês, então não Sim. vai. Outra coisa também, olha, um rapaz, né, um irmão também de transfundo muçulmano, estava em casa, então quebraram todos os vidros do carro dele, amassaram todos os vidros, aí ameaçaram todo mundo, aí a gente teve que mudar de casa, a gente não pôde mais encontrar com ele como a gente fazia, tinha que arrumar outras formas de se encontrar. Então, assim, são várias situações que vai te deixando, né? A gente trabalhava muito com os pequenos grupos, né? Multiplicadores naquela época, lá Uhum. de pequenos grupos que funcionavam como igreja, né? Não apenas uma estratégia, né, da igreja, mas funcionava, era um pequeno grupo mais de igrejas, né, e a gente reunia às vezes meia-noite, reunia debaixo de outro templo de outra igreja, nas praças, e assim, a gente estava muito feliz com tudo, mas sempre vem essas questões, mas mesmo quando eles me prenderam, tá, deixar tem uma parte dentro do aeroporto que é tipo vamos dizer, uma sala de detenção. Tem masculino e tem feminino. E você Uhum. fica ali, mas assim, ninguém nunca não te toca. É só pergunta, pressão psicológica, emocional, Uhum. mas não toca na gente, Sim. né? Que é o E, contrário do nacional, né? O que acontece com o nacional, a gente não. Acontece com a gente, não é nem 10%, assim, o que acontece com a gente é uns 10% que acontece com eles. nacional, o que que é isso, nacional? Não entendi. Assim, o crente nacional, né, de ex-muçulmano, aí ele paga o risco alto, né, ele perde a família, perde as finanças, são presos, são castigados, pode até morrer, né, por causa disso. Sim. Se não volta ao Literalmente, se Islã. eles não negarem, se não negarem Jesus, eles estão. Assim, não acontece com todos, né? Vamos dizer, até para morrer tem que ser privilegiado, né? Como mártir, né? Não é qualquer um que vai ser mártir porque quer, né? Uhum. Então, assim, mas perder a família, bens, passaporte, documentação, apanhar, né? Sofrer assim É tipo que fisicamente. sirva de exemplo para que ninguém faça o mesmo, né? É mais ou menos E isso, aí, né? durante 3 meses é bem difícil, eles tentando a pessoa retornar, e muitos acabam retornando, Weber. Felizmente, alguns irmãos e irmãs acabam retornando à religião antiga porque não aguenta a Não pressão da aguenta. família, do governo, né? É bem relativo, tem governo, tem família, tem amigos. Geralmente acontece com a família Sim, que pressiona, sim. né? Rodrigo, e no Egito, no caso, Uhum. você lembra de alguma experiência que vocês tiveram com pessoas agora, né? Que vocês conseguiram Sim. ganhar para Jesus e tal, e essas pessoas estão lá, estão firmes até hoje? Você tem alguém que você lembra assim? E quem era essa pessoa e quem passou a ser depois que vocês pregaram Jesus para ela? Então, eu não tenho uma experiência de alguém que se converteu, que eu tive contato. Porque eu já trabalhava com quem já era crente, Uhum. ou era muçulmano convertido na área de capacitação e treinamento. E evangelismo, assim, a gente não chegou a ver, essa pessoa se converteu comigo. Mas eu tenho Sim. experiência de um irmão, na época que a gente começou a trabalhar com um projeto de esporte lá, e ele era bem jovem ainda, né, inexperiente. E lá não é igual no Brasil, você não consegue chegar à liga profissional de futebol sendo cristão, sendo um egípcio cristão. Você não chega a jogar, não chega a trabalhar a nível profissional. Quando você destaca, você tem que sair para os países da Europa, principalmente, né, mais fácil para eles. E a gente começou a trabalhar com o irmão lá, também tinha um sonho de ter uma academia de futebol voltada para crente, né, para cristão, uma oportunidade dessas pessoas para ver se no futuro, com o talento de algumas pessoas, poderia romper essa dificuldade aí, né, que eles tinham colocado. E aí eu fiquei sabendo, eu não tenho contato com ele, e quando eu estava na Jordânia, eu descobri que ele hoje trabalha com num dos melhores clubes do Egito.
Ele trabalha hoje como treinador de futebol, trabalha na diretoria do clube e sendo cristão. Então, assim, eu fiquei feliz pelo sonho dele, da gente ter sonhado Mas as isso pessoas junto, sabem que ele é cristão? sabe que ele é cristão, é evangélico, e a visão missionária, né? E ele Uhum. tá lá como missionário dentro daquele clube, assim. Então, pra gente, né, fala, poxa, que bênção, Deus realmente foi fiel com aquilo que havia dado para ele e a gente participou, né? Naquela época, Uhum. a gente chegou da literatura, falava, mas assim, como a gente ficou pouco tempo, né? 2 anos, e 2 anos você ainda está aprendendo a língua. Então, o que Sim. que a gente fez? Como a gente tinha o inglês, a gente tinha que fazer alguma coisa. Então, a gente usava o inglês e o inglês. Então, a gente trabalhava com cristão, né, já convertido na formação deles, no treinamento, na capacitação dessas pessoas, fazendo projetos para muçulmanário de esporte. Mas, assim, de falar, essa pessoa se converteu, não. Nessa época, não. Muito bem. E aí vocês saíram do Egito, vieram para o Brasil e depois, Uhum. como é que Aí, foi a saída? E por que aí, ir para a Jordânia? Como é que foi essa ida para a Jordânia? então, eu tinha uns amigos, né, que eu conheci no Egito que era jordaniano. Era libanês, era jordaniano, palestino, e estava começando um projeto com esporte lá na Jordânia, em Uhum. 2007, isso. Aí eu falei, poxa, o melhor lugar para eu estar indo é estar me juntando a essa equipe, né, de Uhum. irmãos que estão começando um trabalho por meio do futebol, do esporte, né. E a gente dedicava muito ao futebol e eles, geral, né, o esporte geral. E aí a gente ficou 2 meses, e aí como eles me obrigaram a comprar passagem de ida e volta, eles me Uhum. deportaram e me obrigando a comprar passagem de ida e volta para o Egito. Aí a gente, assim que chegou no Brasil, a gente entrou em contato com a Air France, que era a empresa, e falou: olha, a minha volta não é para o Egito, a minha volta vai ser para a Jordânia. Então, Aí altera aí para conseguiram? gente. E aí conseguimos. Aí conseguimos ir para a Jordânia para aproveitar aquele dinheiro, né? Sim. E aí, e aí nós fomos e juntamos com o pessoal lá, com esses irmãos, e graças a Deus, assim, um projeto lindo também que eles têm conseguido fazer lá. Sim. E na Jordânia, como é que é a lei lá, caso o missionário seja pego? Mesmo Igual, jeito. é a mesma coisa. Oriente Médio, país islâmico, tudo é a mesma coisa, né? Um pouquinho mais light, vamos dizer, né? Uhum. Para a gente, porque a gente já estava já mais tempo, já conhecia um pouco mais da cultura, por mais que é um país diferente, povo diferente, mas a Jordânia, ela não tem uma questão política de perseguir. No caso do Egito, naquela época tinha. Na Uhum. Jordânia, não. A Jordânia ficava a critério da família, ou do laço religioso que a pessoa era. Uhum. Aí só que você estava também bem vulnerável, né? Então, Uhum. bem vulnerável, assim, você tinha que tomar Você não se bastante depa- cuidado. vocês se depararam lá com radicais também, assim? Com islâmicos Sim, radicais? sim, deparava, então você teria que tomar um pouquinho mais de precaução a quem você testemunhar. Teve uma outra missionária americana lá, que ela, né, compartilhava o evangelho com um senhor lá também. Foi logo que a gente chegou, né, então aquele já dá uma freada na gente também, de algum sentido, assim, porque ela estava compartilhando, ela estava mais de 12 anos lá e estava compartilhando com um senhor. De repente, o filho foi lá e matou ela a facada, né? E aí ela é americana, né? Se mexe com o americano, o negócio dá problema lá na Casa Branca, né? Então isso gerou Sim. vários estresse para o governo e saiu em noticiário tudo. E aí só trataram o rapaz como um doido, né? Uhum. É assim, né? Mas gerou uma tensão lá na época, né? E deu uma maneirada e o governo começou a tomar um pouquinho mais de cuidado com os estrangeiros, principalmente com os americanos, né? E aí a Uhum. gente chegou bem nessa época, né? Assim, e começamos a ficar, vamos ver como Ó, que a gente faz. Mas foi, assim, foi o faz, cartão de boas-vindas para vocês, então. aí tem Meu muita Deus. gente sendo mandada embora, muita gente sendo deportada, porque lá, entendeu? E a gente falou, vixe, a gente acabou de passar por uma experiência ruim assim, e aqui agora começou essa leva de mandar a gente embora, então vamos ficar bem, não vamos envolver com muita gente, vamos ficar um pouquinho entre a gente, vamos. E aí a gente foi morar no interior ainda, né? E Uhum. foi morar no interior da Jordânia, aí mais tranquilo também, mas ao mesmo Sim. tempo mais vigiados, né? E aí eu Uhum. fui trabalhar no Colégio Batista, lá da Jordânia também, como professor de educação física, trabalhei com um time de futebol da escola,
assim, para estar trabalhando e o pessoal vendo, né, a gente lá. Uhum. E o evangelismo é algo pessoal, né? O discipulado é algo pequeno grupo, entre famílias, e foi muito bom, porque a gente conseguiu envolver com muçulmanos, jordanianos mesmo, e estar com Uhum. eles, compartilhando, estudando, e foi um tempo muito bom mesmo. Até hoje eu Sim. tenho contato com esse meu primeiro contato, eu tenho contato com ele até hoje, casado, tem filhos e está lá no Catar. E aí estudamos a Bíblia, lemos a Bíblia, e aí eu fico assim, poxa, até hoje você não decide seguir Jesus? Até hoje, poxa, né? E assim, aquela, a gente sabe, né? Se a gente vai orar, a gente vai compartilhar, mas é Deus que vai ter que alcançar mesmo, Sim, com né? certeza. E se eu coloco, e aí a gente conseguiu também, a junta tem um projeto lá, né? Hum. Casa Cultural para Surdos também, a gente começou a trabalhar com esse pessoal também, né, Sim. lá, e Vocês sempre ficaram com o lá? futebol. Vocês ficaram lá quanto tempo, Rodrigo? Na Olha, nós Jordânia? ficamos lá, a gente chegou finalzinho de 2007, vamos pôr 2008 e só saímos de lá 2017. Sim. Essas E idas e lá, volta, né? sim. E lá na Jordânia, além dessa dificuldade, dessa tensão e tal, né, que vocês estavam e tal, o que que Uhum. mais vocês identificaram como barreira, assim, por exemplo, lá na Jordânia? Então, é sempre essa mesma, né, de você parar de querer ser o protagonista, se você trabalhar isso e colocar o povo local e treiná-los e capacitá-los. Porque de uma Sim, hora para outra a gente é mandado embora, né? A gente não sim, é de lá. Então, e aí entender isso, aí foi quando a gente começou a trabalhar mais com isso, sabe? Treinar pessoas, capacitar pessoas, estar junto com eles, né, de dar sim, mais oportunidade. E fazendo o nosso trabalho, em fazer trabalho com iraquiano, com palestino, refugiados, sem ser refugiado, refugiado em campo de refugiado, fora de campo de refugiado, sendo refugiado, ou seja, Jordânia tinha muita oportunidade, muita coisa boa para a gente desenvolver. E sim, aí o meu cargo-chefe era o futebol, né? Sempre foi o que abria portas, né? Naquela uhum, época para mim. sim. E aí você, Jordânia. A gente já. E Uhum. aí, o que que acontece, Weber? Mesmo a gente estando num lugar de risco, de perseguição, que fazia, era escondido, o batismo, né, era escondido. Então, você vai passar, tudo você vai fazer tudo cauteloso, você não pode envolver com todo mundo, não pode envolver todo mundo nas suas coisas, você tem que confiar. Então, isso vai te leva a um alto nível de estresse. E geralmente 10 anos no Oriente Médio, o missionário já está bem, bem capengando. Assim, está Sim. bem, com Até bastante porque dificuldade. eu acho que emocionalmente também, não é, o Rodrigo? Eu acho que isso pesa um pouquinho, justamente por conta Pesa, dessa tensão, né? é, Porque às vezes, principalmente o homem, o pai de família, né? Ele tem uhum, aquela, muita, acho que também a preocupação com a família, né? Com a esposa, com os é, filhos, né? Que sim, a gente sabe que existem os malucos aí, como você narrou agora aí, né? Que sim, o garoto foi lá e matou a missionária. E aí botaram na taxa de doido e ficou por isso mesmo, né? Na taxa de maluco é, ficou por isso mesmo, né? é, Então, e viver nessa tensão 24 horas, de fato, eu acredito mesmo que não é, é fácil. é, Agora, me conta, aí vocês vieram de lá, é. da A Jordânia e gente, vieram para o Brasil ou foi já é, direto para o Paraguai? não, aí a gente conversou com a junta, né? Expressou o Uhum, nosso desejo, que a gente estava. E é isso que, porque a gente chegou a um nível que a gente uhum, estava na nossa zona de conforto também. uhum. A gente estava estressado, emocional abalado, mas você está na sua zona de conforto. Estava tudo muito bem. Trabalho com refugiado, trabalho com surdo, trabalho aqui, e a coisa tudo está acontecendo perfeito, e a gente está bem. Só que isso me incomoda. Eu falo, eu não gosto de ficar nessa zona de conforto. Eu não vim para cá para ficar em zona de conforto, mesmo estando num lugar onde você não tem, está em risco o tempo todo, mas se torna uma zona de conforto. Você não pode Uhum. acostumar com aquilo, né? E aí a gente sentiu de Deus, não, já deu para gente.
já deu pra gente, a gente não pode ficar aqui assim, não. Né? E a gente pensa nos mantenedores, a gente pensa na igreja, pensa naqueles irmãozinhos que acordam às 5 horas da manhã para contribuir com a sua oferta de R$ 30, né? Acorda às 5 da manhã, volta às 5 da tarde, né? E para ter um missionário assim, eu falei, não, não, eu por respeito a esses irmãos, por respeito à igreja, eu não vim para cá, e a minha esposa eu também não, e a gente vivia bem, tinha, né, a nossa casa, tinha o nosso carro, tinha o projeto, tinha as oportunidades, tinha um laço, né, com muita gente, muito, muito bem a gente estava. E eu falei, aí eu conversamos com a junta e entendemos, então, que seria bom a gente voltar. E aí voltamos para Goiás e eu fui ser mobilizador de missões mundiais em Goiás e Distrito Federal. E aí, por 2 anos e meio, ficamos nessa função. Aí depois fui também dar aula no Seminário Batista Goiano, na área de missiologia, né? O pastor Genivaldo, o diretor do seminário. Daí a Convenção Batista Goiana me chamou também para assumir a gerência de missões estaduais interinamente. Aí eu fiquei também lá, acho que uns 5 meses a 6 meses também, apoiando, servindo também. E aí até a gente chegar à decisão, né? E a Rebeca estava a fazer 11 anos também, já. E aí então tinha que sair, né, antes dela completar os 11 anos, porque teria que pensar também nela, né? E aí chegamos em finalzinho de dezembro de 2019 aqui. E aí um mês veio a pandemia, né, aquela situação toda, e aqui estamos, felizes, privilegiados, viu? Privilegiado, de estar aqui desenvolvendo o que a gente está conseguindo, né? Muito bom, assim, graças a Deus, a gente sente assim, olha Deus, que bênção. A gente nunca imaginou estar na América Latina, a gente pensou assim, a gente volta, fica 2 anos na mobilização, né? Não tem como ficar menos que isso, 2, 3 anos, para depois definir um outro campo. E a gente pensava no Golfo Pérsico, lá da região do Golfo, do Oriente Médio, né? Sim. Falar, vamos para lá, vamos aguentar mais uns 10 anos por lá. Vamos ver o que Deus tem para gente. E no final, Deus nos deu um projeto, né, lindo aqui na América Latina, com a UBLA, com as convenções, aqui no Paraguai com a convenção, né? E a gente está feliz, a gente está aqui assim, com um projeto aí para 20 anos, para ver muita coisa boa acontecendo aqui. Amém. Rodrigo, vocês aí, no caso, vocês vieram para cá, para o Brasil e tal, e aí os meninos já tinham nascido, né? Que como você falou, É, é jordaniano, né? É assim que fala, né? Jordânia, sim. E eles, no caso, como é que foi, qual o feedback que você dá da experiência deles, né, lá na Jordânia e tal, como criança em escola, e também Sim. sabendo que eram filhos de missionários, como é que são tratados os filhos de missionários, assim, também tem que manter o sigilo, boquinha fechada, não pode falar demais, existia essa preocupação de vocês também? Tinha. Geralmente o pessoal não sabe que a gente é missionário, né? Sabe que a gente é Uhum. cristão, Sim, né? Evangélico, sim. batista, mas que é pastor ou que é missionário, eles não sabem. Só um vínculo muito próximo que sabe, né? Só quem Uhum. está muito próximo, mas a maioria das pessoas não. Para chegar a esse nível, você tem que conhecer bem para as pessoas, né? Uhum. E então os meninos tranquilo, a Rebeca foi alfabetizada, né, lá também, começou a Uhum. alfabetização em árabe, depois a gente viu que era melhor em inglês, ia facilitar mais para ela, e aí quando a gente veio, ela precisou ser alfabetizada, e teve que voltar ela 6 meses, né, aí alfabetizar ela em português, mas graças a Deus, Deus deu muita capacidade a ela, e ela, logo ela conseguiu em 6 meses começar a ler e escrever em português, e aí ela voltou para, né, para a série que ela estava, né, e assim, e o Samuel pequenininho, né, Uhum. começou ali só a brincar mesmo, né, com as letras, né, pré-alfabetização, crechinha, na verdade, a creche, né, e Uhum. depois, e assim, e os meninos sempre muito bem. Eu lembro da Rebeca, quando a gente chegou no aeroporto de São Paulo, aí ela viu todo mundo falando português. Aí ela, ué, interessante, todo mundo fala igual a gente. Falou, a gente está no Brasil, todo mundo fala português. Essa chamou a atenção dela, todo mundo fala português, né? Porque para ela era inglês ou árabe, né? Agora, todo mundo falando português era muito divertido para ela. E graças a Deus, nunca tiveram nenhuma.
nenhuma dificuldade, né? No caso dela também. Nenhum constrangimento e tal. Não, Graças a não. Deus. E assim, Rodrigo, o que que você conta pra gente assim como experiência? Eu sei que você já falou aí da deportação e, enfim, É. das perseguições, das ameaças e tal. Mas o que que você contaria pra gente que mais marcou a tua vida, nesses países, né, onde você passou, tipo lá no Egito, lá na Uhum. Jordânia? Que experiência que você contaria pra gente, assim, uma, duas, enfim, a que mais te marcou por lá? Tá. Então, quando, assim, no Egito de ter esse irmão lá hoje, né, e aquele trabalho que a gente começou com eles lá, né, tem até hoje, né, a academia de futebol lá, ele hoje trabalhando num grande clube lá de futebol, então, sendo crente, né, Uhum, entendendo toda a situação, a gente fica muito feliz com isso também. E também quando a gente foi para Jordânia, aquela equipe lá que começou, né, que era todo mundo estrangeiro, era latino, americano, inglês, eram uns 10 ali começando um projeto novo, liderado por uma mulher ex-muçulmana, libanesa, na Jordânia, era muito constrangedor, assim, tudo a situação tava, assim, tinha tudo para dar errado. uhum. Mulher, ex-muçulmana, libanesa, na Jordânia, era tudo, não vai dar certo, né? Mas graças a Deus, Deus deu a ela força, ela continuou. E eu lembro que em 5 anos depois, e a gente, nos primeiros anos, a gente fazia de tudo. Era um acampamento de esporte, né? Acampamento esportivo, mas tudo voltado por evangelismo, por discipulado, ali com aqueles jovens, era tudo jovens. E aí, então a gente tinha, tudo a gente fazia, mas depois, com o passar do tempo, a Deus foi começando a trazer os cristãos para participarem. E o último, né, em 2000 que eu participei, eu falei para eles, olha, a minha participação agora com vocês aqui é só vir dar um workshop de futebol, à tardezinha. Deixa o futebol comigo e eu venho à tardezinha, eu só participo à tarde, só no futebol. Né? Ela falou assim, porque eu não tem por que eu nem estar aqui com o futebol, só deixa para eu poder me sentir bem, para eu participar de alguma coisa, só. Porque, irmão Heber, eles tinham agora, 10 anos de projeto, eles tinham mais de 70 voluntários trabalhando no projeto. Para Bacana. quem começou com um monte de estrangeiro, agora você tem 70, né? Uhum. E eu comecei também a trabalhar com um grupo de refugiados iraquianos, logo que o Estado Islâmico, né, começou a estragar a Síria e também o Iraque. Então, a Jordânia recebeu muitos iraquianos e muitos eram cristãos, outros, né, muçulmanos. E eu trabalhei com um pastor lá na Jordânia e ele falou, olha, para a gente desenvolver um projeto com futebol com refugiados. Eu falei, olha, é legal, só que eu não vou fazer. Você tem que escolher aí alguns irmãos, irmãs, entre o próprio a igreja, eu vou treinar esse pessoal e a gente vai, vou fazer assim. Aí ele ficou olhando assim, eu falei, o único jeito de fazer é assim. Eu não vou vir fazer. Eu vou treinar vocês e vou estar junto com vocês. E aí ele pegou, então tá bom. Aí montei lá um treinamento e aí veio 10. Desses 10, um era mulher. E aí começamos a treinar e capacitar e alugamos o campinho de futebol e começou a encher de crianças refugiadas. E eu lembro que eu ficava lá de fora vendo eles fazer tudo e eu sempre ajudando por fora, sempre junto, assim, só para dar aquele apoio moral. E hoje eles desenvolvem esse projeto em mais de 3 ou 4 lugares hoje da Jordânia com refugiados. Eles multiplicaram 3 vezes mais, né? Assim, e isso para mim eu fico feliz, porque isso tem resultado de muitas pessoas se convertendo e muitas pessoas sendo capacitadas, né? Mas a gente teve que dar o pontapé inicial, assim. Assim, essas coisas, né? Que a gente vê, que a gente começa, né, e que eu aprendo e falo, nossa, vale a pena investir no treinamento e capacitação. Vale a pena. Vai ter gente que vai dar errado? Vai ter gente com intenção errada? Vai, mas a gente olha para o lado positivo. Vai ter gente que vai dar muito bem, e é esses que a gente procura e ora, né? Se Jesus teve um Judas na equipe dele, como equipe de apóstolos, mesmo assim ainda foi para cumprir os propósitos dele, então, mesmo os ruins, foi para cumprir também, de alguma forma,
né, somar no nosso ministério de uma forma trágica, né? Nessa eu quero compartilhar contigo também. A gente teve uma experiência muito ruim. Essa me marcou muito, né? Não tenho nada no meu coração, não tenho mágoa, só tenho a orelha atenta, né, nessas coisas. Ficou o aprendizado, né? Um aprendizado assim para levar isso à frente, para não permitir que isso aconteça, né? A gente ajudou demais uma família lá, muito de origem muçulmana, muito. Casamento, batismo escondido, tudo feito, ajudamos bastante, financeiramente ajudamos bastante também. No final, a pessoa nos deu, não foi uma facada não, foi uma espadada nas costas, sabe? Ao ponto da pessoa tentar extorquir dinheiro da própria junta, dizendo que eu roubava dinheiro dela, que eu não passava o recurso financeiro correto, sabe? Que a junta me dava, falsificou a minha assinatura, recibo, e isso magoou a gente muito, porque a gente nunca esperava isso daquela pessoa. Fala, poxa, uma pessoa de dentro da nossa casa, né? Todo o risco que a gente passou com eles, né? Pela família deles, e de repente a pessoa por dinheiro, né? Por dinheiro, isso foi assim uma experiência negativa também, mas assim é tudo aprendizado, então a gente tem uma bagagem assim boa de coisas boas, também de coisas ruins, né? E assim um aprendizado bem amplo e ajuda a gente. E eu guardo assim, né, as amizades que a gente tem até hoje com o pessoal de lá, a gente mantém contato com essas pessoas. Alguns são muçulmanos, que a gente conversa abertamente. Hoje já, outros já estão trabalhando mais, né, na obra também, os cristãos também, outros missionários de outras nacionalidades que a gente mantém contato, que está lá também. E assim, a gente vê que foi um tempo muito bom, né, para nós, uma experiência positivas, negativas, de estar naquele local. Foi um privilégio, né? Deus nos permitir viver, né, tantos anos no Oriente Médio, né, ter filhos nascidos lá. E a gente tem um carinho muito grande por lá. Eu até falei, ó, uma hora a gente vai pegar a família toda e vamos voltar para passear, para levar, porque a gente gosta demais do povo lá, né? Assim como pessoas, né? Sim. Também. E no ministério a gente, tipo assim, de ver esses projetos que começaram e estão caminhando, então é a melhor realização nossa, né? A gente fica feliz, fala, ó, poxa, que Sim. alegria. Se fosse um só dando certo, mas eu vejo que pouco tempo no Egito deu certo, né? E os que estão lá também, na Jordânia, acabaram dando certo também. Perseverando, né? E o Paraguai? Conta pra gente aí como é que tá sendo essa experiência de vocês aí no Paraguai. Você também teve as mesmas dificuldades, está tendo aí as mesmas dificuldades de encontrar né, com pessoas e tal, Uhum. que também fazem, né, que agem dessa forma aí de querer dominar a tudo e todos e tal, É, mas como é que está sendo essa experiência? Hoje vocês, a segunda informação aqui, vocês estão dando treinamento, né, de latinos e é, para que eles atuem no mundo muçulmano, é isso mesmo? muçulmano. Uhum. Hoje a gente, uma da visão nossa é treinar e capacitar latinos para alcançar os muçulmanos, tanto na América Sim, Latina como fora. Né? E tem sim. muita gente, Weber, muita gente. A gente está Rapidinho, com. não perde o teu raciocínio, não perde o que você ia falar, não, só uma curiosidade que bateu agora aqui. Você já teve algum caso de pessoas, por exemplo, de pais de jovens que chegaram até você, falou, como é que você está aí influenciando meu filho a ir para lá, para esses países bomba, para ir para o Oriente Médio, para esses países que mata cristão sem piedade e tal. Já teve alguma situação nesse sentido, não? Eu teve uma que foi muito engraçada falar isso, porque ela é promotora de missões. Sim, Ela é promotora de missões, uma irmã muito sim. querida, né, aí do Brasil. E eu lembro que a neta dela chegou pra gente e falou: eu tenho vocação, quero ser missionária também, povos não alcançados, né? E aí ela olhou e falou: não, você não. Eu falei: que isso, irmã? Você é promotora de missões? Não, dos outros vai, a minha neta não vai, não. Meu Deus. Desse jeito. Eu falei: não, irmã, faz isso não, que isso, então larga esse negócio de ser promotora de missões.
Mas teve esse caso. Um caso, graças a Deus, e só esse. Só esse. Tá Só esse. certo. Então vai, continua lá que você estava falando. Então, assim, aqui, então a gente vê muito latino, muitos Sim. latinos, né? Então, esse ano de pandemia foi muito bom para esse tipo de projeto, porque a gente teve que ir para a modalidade online. Então, a modalidade online nos deu a capacidade, né, e o benefício de treinar muita gente. Só o ano de 2022, mais recente, a gente conseguiu treinar mais de 200 pessoas online. Dois só que foi presencial, mas esses dois dão uns 10 pessoas no máximo aqui mesmo, né? A maioria tudo online. Tem pessoas que são pastores, missionários, que já estão no campo, vocacionados em treinamento. E a gente está vendo isso, e Deus está chamando muita gente para estar também em um movimento de oração. Esse mês começou hoje, o mês de Ramadã, né? Um mês todinho os muçulmanos, né, começaram hoje, desde do nascer do sol até o pôr do sol, orando o dia inteiro, sem comer nada, sem beber nada, né, e buscando perdão de pecado, buscando um relacionamento assim, dentro da sua cosmovisão, de agradar a seu Deus, né? E aí o movimento enorme de oração, de todos os dias tem gente pedindo, ó, vamos orar, e noite orando, a gente fez muito isso também. A gente lidera um movimento de oração, né, pelos cristãos do Oriente Médio, todo mês de novembro. A gente sempre faz alguns projetos também, mas assim, tem tanta coisa hoje acontecendo, né, que quando a gente chegou não tinha nada, e a gente vê como que isso cresceu tão rápido, né? E os treinamentos, hoje a gente tem uma turma também de treinamento aos sábados, tem mais de 28 pessoas, né, também, que estão focadas em trabalhar com os muçulmanos, querem aprender. Aqui em Cidade Leste a gente tem pessoas fazendo, sendo treinado, querendo ser treinado, em Foz também. Então a gente fala assim, por isso que eu falei, Deus, obrigado porque você nos trouxe num tempo muito bom. E é o que eu quero, treinar pessoas, capacitar pessoas. Eu já tive muito na frente de ganhar pessoas, eu quero treinar pessoas para ganhar pessoas, para multiplicar. Então, o pessoal fala, por que você não faz um projeto com esporte? Eu falei, não, eu não, é vocês. Eu posso te ajudar, te capacitar, você montar um projeto com futebol, mas eu não. Eu não posso dedicar tanto a isso hoje, eu posso dedicar a você. Tanto que a gente recebeu um casal que veio para cá, né, que tá em treinamento para ir para o Egito, e para ir a Paraguai, né, e é de uma outra organização também, mas pediu apoio, porque identificou o Egito, o esporte, é tudo o que eles querem, São né? daí do Paraguai. Então, Paraguaios. São paraguaios. Paraguaios, aí vieram de outra parte, né, do Chaco do Paraguai, vieram para cá, e Uhum. aí, com essa ideia, a gente, né, reunindo com eles, ajudando, eles têm sustento da igreja, tem uma boa relacionamento com a igreja sustenta eles, e eles vieram, estão 2 anos aqui. Então, superar a dificuldade do seu próprio país, e hoje eles têm um projeto muito lindo, assim, com filhos, né, de muçulmanos, de árabe, com esporte, com futebol, e estão tendo a experiência, e eu fico feliz de ver, falo, olha, tá vendo? Eu poderia estar fazendo, mas eu não fico tão feliz em eu fazendo, eu quero vê-los Isso. fazendo. Eles estão lá, estão lá no Aqui, Oriente Médio. Ah, estão estão aí. aqui, ainda estão aqui, depois eles vão. Então, Sim. para eles aqui Aí é um tem tempo. tem muita gente do Oriente Médio no Paraguai, é? Aqui deve ter, de muçulmanos, não apenas árabes, em Hum. torno de uns 25 mil a 30 mil muçulmanos aqui na fronteira. É mesmo, A rapaz. maioria são árabes libaneses. Só que aqui Mas, você tem de várias outras nacionalidades, né? Você tem de Bangladesh, tem da Índia, tem da Indonésia, que não sim. são árabes, né? E Mas por são que muçulmanos. essa É o essa comércio, né? migração Comércio, turismo. assim? Sim. Turismo comercial aqui em Cidade do Leste, né? Quem trabalha muito, os importadores, e trabalha no comércio de importados, é eles, né? E Ah, movimenta muito a economia aqui na fronteira, está envolvido com eles. Tem chineses também, mas tem muito árabe. Praticamente os árabes estão envolvidos com tudo, né? Aqui. sim. Ah, ok. Agora você falou, lembrei que aqui nós temos a Feira dos Importados, né, que você conhece. É, E aqui, de fato, hoje eu nem sei como é que está o equilíbrio disso daí. Você vê que a gente vê muito chinês hoje aqui, é, mas eu lembro que tinha mesmo, de fato, muitos árabes, muitos indianos, né? Era é, muita gente mesmo aí tem. dessa localização. E, Ah, pode falar. e aí a gente está assim feliz porque a gente está conseguindo ver isso, né? Aí logo
veio o processo de revitalização da igreja. O pastor que nos recebeu aqui, ele veio falecer logo que começou a pandemia, ele pegou um câncer no estômago que foi fatal. E a igreja ficou sem ninguém. E aqui no Paraguai, como qualquer outro país, né, aqui não tem muitos pastores treinados, capacitados de tempo integral para assumir igreja. Ou a Uhum. igreja tem condições de assumi-los completamente, ou eles precisam trabalhar. E esses que trabalham, que pastor de igreja, não tem como ficar mudando, né, de trabalho. Eles podem mudar de igreja, de um lugar para outro, mas de trabalho não tem como. Largar o trabalho e pastorear uma igreja e tentar a vida, outro serviço em outro lugar, não é tão simples. Então, e aí a gente, com esse pastor nos recebeu, a família, o templo quase fechou, por pouco ele não fecha, né? Por pouco, assim, chegaram a ter mais de 100 membros essa igreja, né? E aí aquela coisa difícil, o falecimento do pastor, pandemia, e não tem, e a gente apoiando, ajudando. Eu ia lá pregar, falei, onde eu estou assistindo um culto no domingo de uma igreja, eu estou lá pregando. É Uhum. muito melhor para mim. Daí eu comecei a fortalecer a equipe, a liderança, a diretoria da igreja, né, de ver como estava a questão financeira dos irmãos, como estava a vida espiritual deles, como que eles estavam emocionalmente, tudo machucado. Então, foi uma questão de acompanhá-los. Né, e faz um ano que a gente assumiu a presidência da igreja como um pastor. Aqui diz presidente, pastor, né, é bem diferente, né? É obrigatório o pastor da igreja ser presidente da igreja. E a gente está vendo a igreja, né, animada, avivada, assim, disposta, disponível, aprendendo, a liderança hoje, né, eu estou fazendo promoção missionária, né, aqui na região de Foz, do Paraná, então não estou na igreja esse mês todinho, mas eu tenho lá os irmãos do louvor, a gente tem EBD que vai de 5 anos até os 100 anos, tudo funcionando perfeitamente com os irmãos, professores, quem vai pregar, quem vai estar ensinando, então assim, e a gente no meio da semana a gente está com os irmãos. Então, assim, várias coisas boas acontecendo e vendo paraguaios, hoje a gente tem esse casal de paraguaio, a gente tem mais um, dois, quatro, cinco, seis outros paraguaios também que estão na região, trabalhando também para levar a mensagem para os muçulmanos, coisa que não tinha antes. Não tinha isso antes. Tinha de fora, do Brasil, da Argentina, do Uruguai, do Paraguai, da Bolívia. Tem, mas locais não tinha. E esse é o meu trabalho, despertar e capacitar vocacionados, crentes locais, para também alcançar os muçulmanos. Esse é o nosso projeto, além de treiná-los, né, os que vão para fora, mas treinar os crentes locais, aqueles que não são chamados para irem, mas querem evangelizá-los e quer alcançá-los aqui. E a gente tem visto hoje aqui pelo menos 10 pessoas já dispostas a serem treinados e mentoreados para trabalharem com isso. Então, a gente tem visto muito fruto. Eu falo, Deus, que bênção, sabe? Fico feliz de ter sido obediente, né, à direção de Deus por meio de missões mundiais para estar aqui no Paraguai, na Tríplice Fronteira. Que bacana, que legal. Ô, Rodrigo, e aí, os seus meninos, né, os seus filhos estão Uhum. estudando aí, né, Sim. e agora também aprendendo mais o idioma. Aprendendo dois, né? E além deles aprenderem o espanhol, né? Já Aham. aprende o Guarani também. Ah, sim. Então Então, ainda eles tem. estão no Colégio Batista aqui também, né? Uma Uhum. escola muito boa. E aí eles aprendem o espanhol, né? A língua, né, oficial também. E tem o Guarani também, que é oficial. E fala muito Guarani, né? Então, eles estão Sim. já aprendeu o Dizendo Guarani. também que quer ser missionário, que quer ganhar o mundo também e tal, ou não? A minha filha, ela fez duas viagens missionárias com a gente, né? Sim. Mas ela já fez duas sem a gente. Então, Ela foi parte de uma equipe que recebeu os voluntários sem fronteiras, né? Aqui, ó, e ela é a mais nova da equipe, 13 anos, mas foi aqui, foi a tradutora deles, que apoiou eles numa outra cidade aqui do Paraguai também. Depois ela foi para. E agora ela diz, pai, eu quero ir para uma viagem missionária lá na Europa.
Falei, não, calma, vamos devagar. Tipo assim, não é nem pelo projeto missionário, é pela questão financeira. Eu falei, calma, peraí, vamos com calma e também, né, assim, vamos com calma, mas vai dar certo. E ela ajuda também, lá ela ajuda na projeção lá do Data Show, né, dos aplicativos, ela ajuda na EBD Sim. com as crianças também, ela está sempre ajudando. Nos projetos que tem, ela está sempre lá ajudando também. O Samuel tem 7 anos, né, tudo para ele é divertido. Sim, que legal. Missionário, vocês ah, agora, né, aí no Paraguai e tal, vocês já tiveram alguma situação de ameaças, Não, nesse sentido também, e tal, grupos religiosos e tal, não, né? Aí é não, tranquilo, não, né? não. O que chama é que eles já me conhecem, alguns já me conhecem, eu falo, pô, de onde o pessoal já me conhece? Eles dizem, o brasileiro que fala árabe. Aí isso me preocupa um pouco, sabe? Eu falo, Ah, não gostaria que eles ficassem me identificando. Não me apresenta para os seus amigos muçulmanos que eu fui missionário no Oriente Médio, que eu falo, não, não, esconde isso, por favor, deixa que eu fale em algum momento. Não, não faz, porque isso leva as pessoas a me conhecerem e ver e interpretar as minhas intenções aqui. sim. E aí, não que eles vão fazer nada comigo, mas eles vão comunicar entre si e vão evitar estar perto de mim. Isso é bom, que vai gerar curiosidade e vão vir, ou não, porque a comunidade ela é forte, ela é bem unida. Então, o que um Pode líder gerar um fala, boicote, eles. né? Então, assim, eu falo, deixa que eu falo, porque eu vou usar outro tipo de comunicação com ele. Se você abre, eu falo, me apresenta como pastor da Igreja Batista El Nuevo, que eu sou brasileiro e estou disposto a ajudá-lo nas suas perguntas espirituais sobre o cristianismo, sem nenhum problema. Mas não fala, vou te apresentar um missionário, pastor, que foi missionário. Eu falo, não fala isso. Não fala isso que não. Porque não é para essa pessoa, o que ele vai passar para os outros. Mas, assim, até agora, graças a Deus, nada disso. A gente tem os nossos amigos muçulmanos, bate papo. Aí é normal, né? Bater papo com o muçulmano e compartilhar com ele, ele vai te agredir mesmo, né? Com as suas crenças, vai te acusar. Você adora três deuses, vai te acusar que você segue um livro corrupto. Isso de doutrina, de crença é normal, né? Mas a gente já Uhum. não. Quando faz isso é até bom, porque a gente fala, me fala o que você sabe da Bíblia, depois você escuta o que eu tenho para falar da Bíblia. Fala o que você sabe de Jesus, depois eu te falo o que eu sei de Jesus. Fala o que você sabe sobre a Trindade, depois eu vou te explicar o que é Trindade. E aí é bom, entendeu? Assim, não é ruim não. Esse é até bom, quando vem assim. Agora, ruim é quando encontra um muçulmano mundano, aquele que não quer nada com nada. Só Sim, quer droga, festa e mulher. A gente evita. sim, Aí não, só esses assuntos, só fica nisso. Aí não, sim. perder tempo com essa gente não. Muito bem. Tá certo. Hoje a religião aí no Paraguai é católico, é também a religião predominante aí no Católico, Paraguai? É católico, né? Uhum. católico. E é praticantes. Tanto Sim, praticante que na Semana Santa tem cidades aqui que não vê nem um passarinho cantando. é meu. Ninguém sai de casa. É muito católico. E tem um Sim. fenômeno na América Latina, que é um dos países da América Latina que menos cresceu na porcentagem de evangélicos nos últimos 100 anos, Ah, o Paraguai. Paraguai. Rapaz. Então, realmente a gente precisa fortalecer a igreja, né? E a gente começa com a liderança, né? Se não fortalecer a liderança, não vai fortalecer a igreja, aí vai ser uma escala, né? Uhum. Então a gente está pensando também, estamos orando para ver se a gente começa um instituto teológico aqui de Uhum. formação de liderança e de pastores. É algo que a gente está orando também, porque a gente ficou sabendo que os pastores mais antigos que tiveram a oportunidade de saírem na época que tinha muita grana americana entrando, eles iam para vários seminários do mundo e se capacitavam e muitos voltaram. Mas Uhum. muitos que estão aqui hoje não têm essa oportunidade, não terão essa oportunidade e estão na liderança da igreja, mas sem mentoria, sem uma continuidade na sua formação. A maioria tem que trabalhar para se manter,
né? As sim, igrejas não têm condições de mantê-los, né? As organizações missionárias já não dá mais o dinheiro para eles ficarem de vida integral. Então, assim, tá um contexto ainda, assim, muito, vamos dizer, muito inseguro ainda para muita gente. Eu sim, quero ser missionário de tempo integral. A sua organização vai me manter? Não. A igreja tem condição? Não. Então, eu continuo trabalhando e fazendo o que dá para pastorear a igreja. Fica assim. sim. E Então, a aí, gente tem oi? pensado de que forma. Tem Sim. trabalhado bastante com a convenção aqui também, de algo que a gente puder. E esse é um do alvo da convenção, trabalhar na formação de pastores, de liderança também. Então, a gente está tentando Uhum. somar com os pastores, com a convenção, com outros irmãos nessa área também, possibilitar o maior número de pessoas tendo a oportunidade de se capacitarem, não saindo aqui mesmo, dentro, né? Porque até para sair de Cidade do Leste para Assunção não é fácil, Sim. não é fácil. E para a gente encerrar, o pastor Rodrigo Pereira, inclusive tem algumas pessoas aqui que estão até É, perguntando qual o nome do pastor que está sendo entrevistado e tal. Pastor Rodrigo Pereira, e ele está na cidade de Leste, é isso. cidade, Cidade do Leste, seria em cidade português. do Leste, isso. É, Cidade do Leste, no Paraguai. Então, é o nosso querido pastor Rodrigo Pereira, viu? Esse é o nome do pastor, o pessoal que está aí curioso, querendo. Alguns irmãos, Eber, alguns irmãos, Ah, talvez no Rio, eles não, hum. não me conhecem por esse nome. Meu nome é Ibrahim Gomes. Ok. Então, Alguns irmãos, talvez aham. por questão do Vamos- tempo que a gente viveu no Oriente Médio, as nossas cartas chegam para os adotantes, para as igrejas, né, como Ibrahim sim, Gomes. Ibrahim Gomes, né? Rodrigo sim. Pereira é para um grupo menor de pessoas, mas, né, O talvez Ibrahim alguns. seria, o Ibrahim seria o pseudônimo lá de atuação de vocês lá? Ok, No Oriente Médio ok. durante e até hoje a gente usa, né, os adotantes, né, para nos adotar tem que usar esse nome porque é o que está cadastrado, tem todo um cadastro de tempo, né, então não dá Sim. para. Mas aí quem me conhece pessoalmente, então esse é seu nome, esse é meu nome. Legal. Então, Ibrahim Gomes é o nosso entrevistado de hoje, viu? Para você que de repente tem aí acompanhado a Junta de Missões Mundiais. Mas a pergunta que eu ia te fazer para a gente caminhar para o nosso fim do bate-papo, até porque já são 11h20, meu Deus do céu, a hora Sim, voou. passa rápido, né? Eu queria que você contasse para a gente, pastor, agora no Paraguai, né? Qual a experiência, que experiência que marcou você, tua família aí no Paraguai? Vocês estão aí há 3 anos, você falou, né? 3 anos e pouquinho, Três né? anos, 3 anos e Isso, pouquinho. isso. Então, O que marcou vocês aí? tem duas aqui que me marcou muito, mas eu vou Ah, contar de uma aqui. sim. Quando eu cheguei aqui, eu fui apresentado com um outro pastor, missionário de missões Uhum. mundiais, pastor Alcei Ferreira, que, Sim. né, está aposentado, está aí no Rio também. Ele, a Senilza, muitos anos de missionário também, né? E eles nos apresentaram aqui, para o pastor da primeira, como missionário de missões mundiais, aos povos muçulmanos. E aí, Uhum. então, tinha uma irmã, e tem uma irmã, e ela é contadora. E essa irmã, ela evitava falar com a gente, né? Ela estava conversando com algumas pessoas, a gente chegava, ela evitava falar com a gente. E não é normal, né, você ser apresentado como pastor, como missionário, de uma de missões mundiais, de uma igreja batista, os irmãos, assim, se tá ali, vai te cumprimentar, né? Não, ela evitava. E aí, aconteceu isso um domingo, depois aconteceu um outro domingo, né? E depois ela me ligou, perguntou se poderia vir aqui conversar comigo e a minha esposa. A gente falou assim, mas a gente falou, o que que será, né? A irmã fica evitando a gente, não cumprimenta, mas quer vir conversar com a gente, né? Vamos ver o que que é, né? Então ela veio, né, aqui em casa, a gente começou a bater um papo e ela falou, pastor, quando vocês foram apresentados, eu fiquei muito chateado com vocês, porque eu fiquei com vergonha. Como pode brasileiros vir para cá para alcançar muçulmanos se eu estou aqui? E só que tem uma coisa, pastor, por isso que eu fiquei com raiva, porque tem há mais de 20 anos que eu trabalho como contador de vários empresários aqui, que são muçulmanos. E eu nunca
compartilhei a minha fé com eles. E agora vocês chegando com esse propósito, eu senti com medo, fiquei com vergonha. E aí a minha atitude foi ignorar vocês, evitar vocês. Mas eu vim aqui pedir perdão. E eu quero aprender a compartilhar a minha fé com eles. Me ajude, eu preciso ser capacitada, mentoreada, treinada para fazer isso. E ela começou, irmãos. E ela começou, Heber, e está assim, fazendo, tem as suas dificuldades, né? Mas ela consegue. E o último, né, papo que eu bati com ela, ela falou: sabe aquele amigo meu antigo? Eu falei: sei. Então, ele falou para mim que crê no que eu estou dizendo. Só que ele falou que não está preparado para as consequências que ele tem que suportar. Eu falei: então calma com ele, vamos devagar com ele, vamos continuar orando por ele, continua investindo, ensinando, vai chegar o momento que ele vai decidir realmente que tem um custo a ser pago, um preço para ser seguidor de Jesus. E ele vai tomar essa decisão em algum momento. E nós vamos concentrar em orar nele. E um ou outro também, que a história curtinha, Weber, é uma outra irmã paraguaia também, que ela falou: eu tenho todas as justificativas para odiar esse povo. Tenho todas. Ela falou: tenho todas. Eu falei: eu sei que você tem, irmão. E eu acredito que você... E eu concordo com essa justificativa. Eu sei que eles dão muito motivo para a gente odiá-lo e não gostar dele. Você pode ficar tranquilo. Só que ela falou: só que eu decidi amá-los. E ela é uma senhora. E eu decidi amá-los. E eu quero aprender também como compartilhar. E aí ela tem um amigo conhecido que está na Alemanha, e ele é iraniano, né, um crente iraniano, e ele tem um grupo de mulheres que moram lá no Irã que estava querendo estudar a Bíblia. E ele pensou nela, e ligou para ela e perguntou: você está disposta? Ela falou: eu, uma senhora? Não, vou falar com o pastor Rodrigo. Aí veio falar comigo. Eu falei: irmã, não é eu que vou fazer isso, não. É você que vai fazer, eu não vou fazer. É você que foi convidado e é você que vai ter que ensinar essas mulheres. São mais de 20 mulheres. E ela falou: pastor, mas eu não sei nem usar o WhatsApp direito. Eu falei: irmã, vai aprender, pode ficar tranquilo, não é nada de bicho, sete cabeças. E aí ela começou a ter essas reuniões, né? E esse irmão traduzia e ela ia ensinando. O ano passado, 5 dessas iranianas foram batizadas lá no Irã, né? Orientado por outras pessoas dentro do Irã. Foi orientadas, né? A outra pessoa cercou delas, né? Aproximou delas para fazer o batismo lá. E ela chega para mim e fala assim: pastor, que alegria, na minha idade, nunca pensei um dia, muito menos online, ensinando. Falei: então, irmã, aproveita High-tech as toda a vida, né? oportunidades. Aproveita as oportunidades que Deus nos dá e a gente não pode. E poderia ser, irmão Heber, eu poderia ter falado: tudo que eu quero. Eu falei: não, não é para mim. E eu tenho colocado isso aqui no meu coração, no coração. Se aproxima para eles, eu falo: é para você, não é para mim. É para vocês. Os meus eu tenho, os meus contatos, eu tenho as minhas pessoas. Não traga os seus contatos, os seus amigos para mim. Deus quer usar você. Vem até mim com alguma pergunta, com alguma situação para a gente resolver, mas eu não. É você. E assim tem acontecido, e assim está acontecendo dia a dia, pessoas vindo, né, procurando para querer também alcançá-las. Por isso que eu estou assim, privilegiado, irmão Heber, de estar aqui nesse momento, né, com Que tantas pessoas legal. querendo alcançar também os muçulmanos. Muito bem. Gente, a gente está chegando então ao finalzinho desse bate-papo, né? Que peninha que passou muito rápido aqui. Inclusive, a gente já passou, já extrapolou o tempo, né, nesse bate-papo aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Pereira, diretamente lá de Cidade do Leste, no Paraguai. Mas Amém. tem uma pergunta de um ouvinte aqui, pastor, que a gente É, vai aqui para a gente encerrar mesmo aqui o nosso bate-papo. sim. Ela está perguntando assim: teria possibilidade de ter o contato do missionário Rodrigo para saber mais sobre treinamento e viagem missionária para o Paraguai? Existe essa possibilidade de brasileiros também ir para aí? Tem, claro. Ah, Tanto pode passar o meu contato aí, né? uhum, O meu número depois, não sei se tem como digitar para ela aí. uhum. Pode passar para essa irmã em particular, não tem problema. Mas se ela quiser, os que mais que estão ouvindo, pode entrar em contato com a Junta de Missões Mundiais, com Voluntários Sem Fronteira. Sim.
né, pode entrar e falar Voluntários Sem Fronteira, ou ligar lá na junta, eu quero saber sobre viagens missionárias, e aí então o pessoal lá aí da sede, da junta, vai poder orientar melhor do que eu, né, que eu vou Sim, estar aqui para recebê-los, mas quem vai sim. orientá-los e vai dizer o formulário, todo o procedimento é o pessoal da sede. Então, Voluntários Sem Fronteiras, tá, irmã? Se você Bem. pode procurá-los também, mas claro, pode passar o meu contato, viu, Weber, sem nenhum problema. E os irmãos podem passar Ok. para ela, sem nenhum Muito bem. problema, viu? Perfeito, maravilha. Bom, nós agradecemos então esse bate-papo aqui de hoje, a nossa quarta missionária, mais uma quarta missionária internacional, né? Hoje conversando aqui com o nosso querido pastor Rodrigo Pereira, né? E hoje ele atuando em Cidade do Leste, no Paraguai, já teve no Egito, já teve na Jordânia, né? E hoje está aí com treinamento para pessoas que poderão, que querem, que irão, né, de alguma forma, inclusive online, que é o caso da nossa querida irmã, né, atuar Amém. lá nos países, nos povos de, a gente pode chamar que a grande maioria desses povos nos países árabes são muçulmanos, né, pastor? Então, É, assim, eu acho que uma das principais, acho que desejo ou estratégia mesmo, até dado para vocês aí, é para que vocês possam mesmo estar alcançando os muçulmanos, né, pastor? é, alcançando os muçulmanos, porque o árabe representa apenas 15% da população muçulmana do mundo. A maioria dos Sim. muçulmanos não são árabes, Ah, ok. né? Então, é os muçulmanos mesmo. Muito bem. Muito bem, meu pastor. Obrigado pela tua Amém. participação. Nós agradecemos muito aí você ter reservado esse tempo aqui para gente, né? Esperamos com certeza futuramente estarmos conversando mais uma vez aqui na Quarta Missionária, né? Para você estar trazendo novidades, o que está acontecendo aí Amém. no Paraguai, né? Eu creio que vai vir com muitas novidades. Dê um forte abraço na nossa querida irmã Nádia, na Rebeca, no Samuel. Que Deus continue guardando, protegendo e dando para vocês estratégias e que possa prosperar bastante aí a obra do Senhor através da vida de vocês na cidade Amém. ah, do leste, Cidade do né? Leste. Cidade do Leste, aí no Paraguai. Deus abençoe. Amém. Bom demais tê-los aqui e até a próxima, se Deus quiser. Amém. Muito obrigado, Weber, e todos os irmãos da rede 3.16. Deus abençoe muito vocês e louvo a Deus pela iniciativa de toda a quarta-feira missionária, que isso possa ser quinta, sexta, sábado, domingo, todo o tempo ser incentivados a nos incentivar a amar a obra missionária. Legal. Ó, tem um querido que está ouvindo a gente em Portugal, né? É o nosso irmão Sérgio Vicente lá em Portugal. E ele está dizendo o seguinte: eu vou passar eu vou ler esse recado aqui para você, para que Tá. você também possa, né, aí dentro das possibilidades, quem entende português ou até mesmo portunhol, possa também estar Sei. ouvindo a rede, que você possa estar divulgando a rede aí para todo mundo. Amém. E ele está dizendo assim: ó, a minha esposa, o nome dela é Rosa. Ele está dizendo assim, ela é da República Dominicana, fala portunhol. E ele falou que ama a rádio justamente porque está sendo um apoio para ela aprender o português, né? Que legal. E aí ele botou mais aqui, ó, projeto bom é esse de formar os locais, né? Ou seja, os nativos para os Sim, nativos, né? Pois sim, o do exterior é massa. Tem que estar bem formado e acho que é interculturalidade, acho que é isso que ele escreveu aqui, que sim. ele quis escrever aqui. E tá lá em Portugal, então assim, ele tá divulgando a rede, Portugal é mais fácil, né? O povo lá, a grande maioria fala Amém. português. Amém, Mas amém. divulga a rede aí também, tá bom, pastorzão? Obrigado, querido, Amém. abraço na família e até a próxima, se Pode Deus quiser. conosco. Amém. Deus Valeu, abençoe. forte abraço.